Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo, né, esse vídeo, esse material, certo? Bom, gente, esse material que eu estou gravando hoje, ele diz respeito ao resultado de vocês na prova paulista, tanto na matéria de história quanto no componente de geopolítica, tá? E também algumas coisas que eu quero conversar por conta desse início nosso do segundo bimestre, né? Nós começamos ele essa semana, então esse material que eu estou gravando, ele diz respeito a isso, é isso que eu quero conversar com vocês, tá? No caso da prova paulista, eu quero mostrar algumas questões que vocês não foram tão bem, assim, enquanto turma, né? A turma não foi tão bem, seja em história ou em geopolítica, e também algumas que vocês foram bem tanto na matéria de história quanto no componente de geopolítica, tá? Então é isso que eu quero conversar hoje aqui a partir deste vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Essa questão aqui, é a questão 27, né? Que apareceu lá, história, onde a turma, né, menos da metade da turma conseguiu acertar essa questão. E aí ele fala, né? Ele mostra essa imagem, né? Que tem relação com a segunda revolução industrial. E ele diz lá, né, numa sociedade industrial, a mão de obra é, em muitos aspectos, diferente da que existe na sociedade pré-industrial. A Revolução Industrial substituiu o servo e o homem pelo operador ou braço, né, vamos assim dizer dessa forma. Isso é o que a pergunta nos mostra. E aí, olha só o que a pergunta nos pede. Considerando as diferenças entre as duas sociedades mencionadas no texto, é correto afirmar que uma das características do trabalho industrial é, e aí vejam, a alternativa A, né, era correta, dizia lá, a imposição de uma rotina monótona e muito diferente dos ritmos pré-industriais, que eram dependentes da variação das estações do ano. Aí aqui, gente, é aquilo que eu conversei com vocês, o tempo do relógio, né? A sociedade da indústria, a sociedade resultante das revoluções industriais é uma sociedade muito atrelada ao relógio para definir tudo, não só definir a produção, mas definir até vários, para não dizer todos, os elementos que compõem a vida social, a vida profissional, a vida afetiva, etc. Então, né, a nossa produção, o nosso trabalho, ele é muito dependente da hora cronometrada ali que começa e termina, do dia que começa e termina, ou seja, ele não leva em conta outros fatores, ele basicamente leva em conta o fator da hora, né, principalmente na vida industrial ou tudo aquilo que tem relação com a vida industrial, tá? Ou seja, isso é o que acaba, né, muitas vezes definindo. Então, para efeitos de comparação, vejam a última alternativa, ela diz lá, o incentivo para que houvesse desenvolvimento criativo durante o processo produtivo, objetivando o aumento da produtividade do salário. Não há esse elemento da criatividade. Né? A mão de obra industrial ela é treinada para obedecer e repetir comandos, né? Aperte isso, molde aquilo, corte aqui, jogue para lá, traga para cá, parafusa não sei o que, parafusa não sei o que lá. O Kaique, né? Kaique Alecrim, nosso querido Kaique, sempre cita lá o filme Tempos Modernos, né? Do Chaplin. Quem já assistiu lembra, né? Pelo menos das cenas iniciais, lembra justamente disso, né? O apertar, os parafusos, a máquina, né? Passa de um lado, aí pega a peça daqui, coloca daqui, pega a outra, coloca aqui, monta isso, junta aquilo. É um processo repetitivo que se torna que não é criativo. Não é criativo. Ele é monótono, né? Ele é um processo apenas para mera produtividade ali. Então não é criativo, por exemplo. Né? A outra alternativa ali, a D, ele fala, né, o aumento progressivo da autonomia dos trabalhadores em relação ao processo produtivo que exigia a capacidade de improviso técnico. Não tem autonomia o trabalhador ali. O trabalhador só tem o faz, cumpra, aperte dali, coloque ali, comece tal hora, termine tal hora, faça tantos, bata a meta. Não tem autonomia, tem o conjunto de regras ou de imposições dessa sociedade industrial, tá bom? Então, para não ficar dúvidas, tá? Não esqueçam isso, tá? Falar das revoluções industriais, da sociedade ligada ao processo industrial, ligada a essas transformações, é a sociedade do relógio, da periodicidade, né? Que ignora para não dizer sempre, né? Na maioria esmagadora das vezes, qualquer outro tipo de fator, como clima, etc., apenas buscando, né, algum tipo de produtividade a partir do relógio, a partir da cronometração do tempo e da vida, tá? Essa também, questão 28 também, uma questão aí que menos da metade da sala conseguiu acertar. Ele fala lá, 1870, 1914, a Europa Ocidental e os Estados Unidos arquitetaram a conquista política, econômica e cultural da África, Ásia, Oceania e América. Tá? Imperialismo, neocolonialismo, certo? Nós já conversamos em aula.
repartiram o mundo entre si e organizaram poderosos impérios coloniais que só tinham em comum o desenvolvimento da acumulação capitalista. Esse período ficou conhecido como imperialista, novo, e as causas dessa expansão foram diversas. No entanto, todos se relacionam com o desenvolvimento do capitalismo industrial nos países imperialistas. É o que também nós já conversamos em aula no primeiro bimestre, sobre capitalismo, sobre imperialismo, neocolonialismo, colonialismo, etc. E aí, isso é o que a pergunta nos mostra, o que a pergunta nos pede. No processo histórico abordado pelo texto, o desenvolvimento do capitalismo industrial exigia que as nações imperialistas, ou seja, essas que se colocam, que exercem, né, o poder, a influência, buscassem matérias-primas e alimentos nos espaços dominados que ainda eram consumidores de produtos industrializados. É o que nós conversamos sobre essa relação do imperialismo, né, o colonialismo. Nós conversamos muito sobre isso ali, final de fevereiro, início de março, tá? Agora vejam, por exemplo, a alternativa A, aplicassem uma boa parte dos recursos financeiros obtidos na exploração colonial na educação básica dos colonizados. Não tinha necessariamente essa preocupação. No máximo tinha uma preocupação de garantir uma educação de mão de obra, não uma educação realmente emancipadora, de fato, com uma qualidade absurda. Não, tá? No máximo isso. Alternativa E, organizassem unidades industriais com tecnologia avançada nos espaços coloniais que tivessem fartos recursos naturais. Não, a indústria, de novo, ela está concentrada no país imperialista em questão, no país, na potência, seja ela europeia ou estadunidense, né? Nesse caso que eles entram nesse balaio, né? Não nos territórios colonizados, neocolonizados, sob influência, não. Esses territórios, não. Esses aí é o da mão de obra barata. Esse território, ele é o de fornecer matéria-prima, de ser um mercado consumidor, não de ser um local para a indústria. Não. Então, importante perceber essas questões aqui na hora de responder, tá bom? Essa daqui, vejam, essa tirinha, né, do Tintin, que são dos quadrinhos de Tintin que baseia lá o desenho, as aventuras de Tintin, alguns de vocês já devem ter visto, né, ele é mais da minha geração, etc. E aí vejam, né, publicado originalmente entre 30 e 31, o quadrinho retrata o quê? Retrata, alternativa D, ideia da tarefa civilizadora da humanidade pensada pelos europeus, ou seja, a ideia de que o fardo europeu era civilizar o mundo, civilizar a África, civilizar a Ásia, etc, etc, etc. Esse é o fardo do europeu. Falamos um pouco disso esse ano por causa de imperialismo, neocolonialismo, Conferência de Berlim, e também falamos muito disso ano passado por conta daquele conceito histórico social que eu já torrei a paciência de vocês falando, que é darwinismo social. Tá aqui, tá bom? Então vejam, a fala, né, do missionário, né, para o Tintin, ele fala isso, né, ele é um homem europeu, o Tintin é um homem europeu, falando, olha só, né, os missionários são demais, né, ou seja, o colonizador europeu trazendo as coisas aqui para este território que não é a Europa, né, que é uma caracterização de algum lugar do continente africano, provavelmente da onde hoje é o Congo, né, porque o Tintin ele tem uma relação também forte com a Bélgica, né, com a cultura belga, então é isso, tá? É isso que é o que a alternativa mostra, que é o puro neocolonialismo, o puro imperialismo, o puro darwinismo social, que nós já conversamos várias e várias vezes em aula, bom? Essa questão aqui também, a 33, tá? Quase metade da sala acertou. Ele fala, em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que, alternativa correta, a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, expandiu os pontos de atrito entre as potências. Eu, inclusive, fiz aquela exemplificação com as mesas lá na sala, que até o Marcos tinha perguntado sobre isso. Eu fiz lá o exemplo com a gente na sala de aula, justamente para mostrar isso. As nações desenvolvendo de formas diferentes, o atrito entre elas, né, a expansão que levou ao impasse, do impasse ao conflito, né, estimulou o conflito que leva à Primeira Guerra Mundial. O estopim lá, a morte do arquiduque, do Francisco Ferdinando, né, o herdeiro lá do trono austro-húngaro, mas não é ele que causa a guerra, né, a guerra já estava sendo alimentada, aquilo ali é um estopim, é o ponto, vamos dizer, que faz o copo de água transbordar, né, como eu disse para vocês, tá bom? Para efeitos de comparação, vejam a alternativa D. O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs, assustaram a Inglaterra e a França. Isso aí é coisa lá da Segunda Guerra Mundial.
principalmente esse caso da invasão da Polônia, que assustou ingleses e franceses, é da Segunda Guerra, não é da Primeira. Então, aí já mata ela, tá? A alternativa A, vamos para o comparativo. A incapacidade dos estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. Não. Já não estava em xeque ali na hora. Ao contrário, ele está em expansão, ele está se consolidando, né? Não só em Europa, como fora da Europa. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou disputas coloniais e conflito? Não, elas não estão com instabilidade. Né? Essas nações europeias elas estão estão se tornando potências, elas estão avançando, né, nos seus projetos de expansão colonial, não necessariamente em crise. Elas vão entrar em crise mais para frente, com o fim da guerra, a crise de 29, né, as perdas da Primeira Guerra Mundial, mas não anterior a ela necessariamente, não necessariamente instabilidade, ao conflito, à divergência, à tensão pelo clima da guerra, mas não necessariamente instabilidade, tá? Então, para efeito de comparativo, bom tomar cuidado com esses termos, tá? Porque é nesses detalhes que muitas vezes uma resposta que parece correta não está, bom? Mas acontece, faz parte. Vamos continuar falando aqui. Teve essa questão também, a questão 34, vejam. Em 1914, as tensões políticas entre as principais potências europeias levaram a uma guerra que se tornou, ao longo dos anos seguintes, um dos mais trágicos momentos da história da humanidade. Ok. Em relação à Primeira Guerra Mundial, é incorreto afirmar que, aí vejam, a Grande Guerra decorreu da tensão política e ideológica entre americanos e soviéticos. Então, sim, é incorreto porque nós não temos ainda essa questão dos americanos com os soviéticos, né? Soviéticos, União Soviética vamos dizer assim, é do final da Primeira Guerra em diante por conta da Revolução Russa, etc. Ainda não temos essa questão esse embate entre eles é a Guerra Fria, propriamente dita, né? Pelo menos em linhas gerais seria a Guerra Fria, que é depois da Segunda Guerra Mundial, não é aqui no contexto da primeira, tá bom? Então essa é a informação que está incorreta. Todas as outras, portanto, estão corretas, né? Envolve grandes potências coloniais, atingindo inclusive populações não europeias, bombardeios aéreos, sim. Na guerra, né, entre 14 e 18, foram utilizadas novas tecnologias de comunicação e transporte, então, sim, isso a gente comentou em aula. Ela foi travada em 2 linhas de frente de combate, né? Perderam vidas humanas, isso também nós comentamos. Então, a única que de fato é incorreta é essa. Ainda não dá para falar nada a respeito de qualquer elemento soviético que tenha relação com a palavra soviet na Primeira Guerra Mundial. Não, isso é Revolução Russa para frente, tá bom? E também, né, nós tivemos aqui em geopolítica também algumas questões que vocês não foram tão bem quanto poderiam. Então, por exemplo, a questão 29 ela fala: a expressão geopolítica da água designa as rivalidades políticas sobre a repartição e a exploração de recursos hídricos. Tais rivalidades existem não somente em países cujos territórios são atravessados por um mesmo rio, mas também no interior de um mesmo estado, gerando muitas tensões, muitas vezes, né, tensões. A água é essencial para... Então, isso que a pergunta nos mostra, que a pergunta nos pede. A água é essencial para a continuidade da vida no planeta e tem sido responsável por boa parte dos conflitos nos dias atuais. Em meio a essa problemática, sabe-se que grande parte dos recursos hídricos, na atualidade, são mais consumidos pela... E aí é a irrigação, que eu conversei com vocês, né? A irrigação e a indústria, né? É a agropecuária que mais consome. Não é necessariamente na mineração, não é necessariamente em casa, antes de tudo, é na irrigação, é no trabalho, na agricultura. Nós também, inclusive, eu cheguei a mostrar para vocês um gráfico mostrando que no setor agrícola, né, que há um consumo gigantesco de água. No setor industrial também, mas é no setor agrícola, os maiores consumos. E também, portanto, um dos que acaba gerando mais tensões em várias disputas ali, tanto internas quanto externas. Ok? Também teve essa questão aqui, né? Vejam, tem um mapa e aí tem, né, o textinho, né, que fala no Oriente Médio, água é um recurso, beleza? Então o mapa já não deixa claro que é uma região do Oriente Médio, o texto já não deixa claro que é uma região do Oriente Médio. Ele está bem destacado ali, né? Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza, é algo que inclusive tem aparecido muito no noticiário. Então, associando tudo isso, a gente percebe que a pergunta pede, a partir da leitura do mapa do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas negociações entre, e aí no caso a alternativa principal é Israel e os palestinos. Né? O mapa ele já deixa muito claro ali ele está na centralidade ali do que hoje é o Estado de Israel, né? E Cisjordânia, a faixa de Gaza são os palestinos. Então Israel e os palestinos. Tá? E aí também teve essa questão, também geopolítica,
que fala sobre a Eco 92, né, que nós também conversamos em sala. Essa é um pouquinho mais difícil mesmo de responder, porque tem essa questão, né, de que evento se relaciona com ela, né, que acordo, no caso, a Agenda 21, né, outras agendas também aparecendo quando eu conversei com vocês usando material digital. Então, essa é compreensível, que muitos de vocês não tenham percebido, tá? Mas só para não ficar dúvidas, a alternativa correta, vejam, é essa, né, culminou na Agenda 21, que indicava as ações importantes que deviam ser feitas para melhorar a preservação ambiental, né? Essa Eco 92 ali lá no Rio de Janeiro. Mas tem também tranquilo, tá? Para todos os efeitos, tá, gente? Tanto em história quanto em geopolítica, o desempenho da turma como um todo foi de nota, tá bom? Mas é bom conversar sobre essas questões que não deu muito certo, né? Houve aí erro para a gente também acertar aí alguns rumos, tirar sempre o melhor de cada um nas aulas, tá bom? Então, por isso, a gente conversa a respeito, ok? Por fim, vamos lá. Nesse segundo bimestre, e aqui, gente, é na matéria de História, tá? Na disciplina de História. Antes da prova paulista, nós teremos uma prova de História, uma prova que eu vou aplicar para vocês, obviamente, tá bom? A prova tem relação com o que vamos falar nesse bimestre, né? Com os nossos assuntos, segundo bimestre, e também com este textinho que vocês estão vendo aí no alto, né? Que é um artigo, né? Textinho não, desculpa, é um artigo. Como vocês podem ver aí, o título dele está aí. Pelo título é fácil de achar ali na internet, mas aqui na sala do futuro, que eu também estou colocando o vídeo aqui para vocês, já tem a versão em PDF deste mesmo artigo, ok? Então vocês podem lê-lo a partir já do material aqui. E se algum de vocês quiser o material impresso, é só me pedir que eu consigo uma cópia impressa para qualquer um que precisar, eu consigo uma cópia impressa, tá bom? Então, daqui, né, até o dia da prova, peço para que, conforme for possível, acessem, leiam, tomem aí propriedade deste material. A prova será antes da prova paulista do segundo bimestre, portanto ela será aí nessa data que eu estou, né, falando aqui para vocês aqui, entre 26 de maio e 6 de junho. A data exata eu ainda não defini, mas quando eu defini-la, vocês saberão pelo menos na semana anterior, né? Hoje vocês já estão sabendo da prova, mas pelo menos na semana anterior à data de fato, vocês saberão a data, né? A data de fato, tá bom? Com questões objetivas e dissertativas, ou seja, questão de alternativa e questão que tem que escrever lá, tem que explicar. Bom, era isso, tá, pessoal? Era isso que eu precisava conversar com vocês hoje. Então, por fim, né, algumas considerações aí como de sempre. Livro didático, livro do estudante, o material digital, consultem, leiam, tirem dúvidas lá também, se apropriem mais do que tem nesses materiais para que possa enriquecer aí a participação, o repertório de vocês nas aulas e fora das aulas também, tá? Não deixe de falar comigo quando tiver dúvida, tiver pergunta, tiver comentário a respeito, fala, pergunta, pede para explicar, etc. Vocês sabem que eu estou à disposição para isso, tá bom? E as tarefas no CMSP, conforme elas aparecem lá, por favor, cumpram elas também, aí conforme, né, a disponibilidade lá na escola, tá bom? Pessoal, era isso, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem, o professor está à disposição. Obrigado pela paciência, atenção de vocês, tá? Bons estudos, até a próxima, satisfação, valeu, abraços.